Então, meu povo, vamos aqui com um vídeo de folheando com detalhes duas edições super inéditas, super recentes, que são lançamentos da editora Clepsydra e das quais nós vamos conversar aqui no canal, quarta-feira, dia 3, numa live que a gente vai ter com o Cid Vale, editor da editora Clepsydra. Vai acontecer essa live aqui no canal, se eu não me engano, às 9 ou 9h30. Mas fiquem de olho aí, já está lançado a live já. É só marcar o sininho lá na live que vocês vão receber a notificação. E os livros que a gente vai folhear hoje com detalhes são então essas duas edições que vocês estão vendo aqui. Nós vamos folhear então Nosferatu, uma sinfonia do horror, uma novelização do Hughes Chelton e Poderes das Trevas, do Bram Stoker, que é uma edição estendida de Drácula. Então, vamos primeiro com Nosferatu. Então, como vocês podem ver aqui na edição, é uma edição de capa dura. A capa, ela é toda brilhosa, tem todo esse acabamento aqui que você passa o dedo, você sente uma textura aqui ao redor, e ela imita, vocês podem ver aqui então, nesses detalhes aqui assim, aqueles entalhes de construções góticas antigas, bem no estilo do castelo do Conde Orlok, né? Que é o nosso vampirão Nosferatu aqui. E isso daqui é uma novelização, vocês podem ver, de 1925, escrita pelo Hughes Chelton, que na verdade é um pseudônimo. Vários autores escreviam sobre esse pseudônimo várias novelizações lá na França. De filmes que saíam em cinema, em circuito fechado, sempre filmes mudos, porque naquela época era praticamente impossível você assistir um filme, né, gente? Era muito difícil. 1922, 23, era coisa muito rara. Então, saíam essas novelizações aqui em revistas da época, divididas em 2, 3, 4 partes. E essa aqui é a única novelização de Nosferatu que temos até então, com um detalhe que é a primeira vez que ela está sendo traduzida para o português Brasil, nessa edição esplêndida aqui da editora Clepsydra. Aqui então nós temos a lombada, olha para vocês aqui, que bonita, muito bem feita, você coloca ela em pezinho assim, e ela vai ficar bem bonitona. Aqui nós temos o verso com uma pequena sinopse e tudo mais, também os detalhes, cheio de entalhes góticos. Aqui que eu achei muito legal isso daqui, que ele mantém esse formato como se fosse de uma janela ou de um portão gótico de castelo. E o corte do livro é todo em preto, bem com fitilho de marcar páginas, e é todo em preto, ou seja, é uma edição bem dark mesmo. Agora vamos ver o livro por dentro. Aí você abre e já temos aqui o que? Plantas carnívoras, né, gente? Nada mais justo do que representar vampirismo com plantas carnívoras, que são plantas que sugam a vida de animaizinhos, de insetos, né? Funciona muito bem esse tipo de representatividade na folha de guarda. Ficou muito bonita. Aí continuando aqui então, nós temos aqui esses dizeres nessa língua estranha aqui, uma língua muito sinistra. E aqui nós já temos um relógio antigo, que se eu não me engano isso aqui é uma das cenas do filme Nosferatu de 1922, dirigido pelo F.W. Murnau. E olha para vocês esse relógio, gente, olha esse esqueletinho aqui, incrível, incrível, incrível. Continuando, aí nós temos a folha de rosto com aqui o John Hutter, que é, digamos que a nossa contrapartida alemã do Jonathan Harker, né? Porque para quem não sabe, Nosferatu é uma versão não autorizada de Drácula, porque Drácula, o Murnau tentou comprar os direitos para poder fazer o filme, e a Florence Stoker, a viúva do Bram Stoker, não vendeu os direitos. Então, Murnau foi lá e fez o filme mesmo assim. E ele fez uma outra coisa parecida também com O Médico e o Monstro,
Ele também tentou comprar os direitos autorais para fazer o filme de Um Médico e um Monstro, não conseguiu, e ele foi lá e fez mesmo assim. E ambas as cópias tiveram, então, o caçamento pela justiça. Foi ordenado que ambas as cópias dos filmes, tanto Nosferatu quanto a versão dele de O Médico e o Monstro, fossem queimadas. De O Médico e o Monstro, infelizmente, não sobreviveu nenhum rolo de filme. Mas de Nosferatu, graças aos deuses da sétima arte, nós tivemos algumas cópias aqui e ali escondidas que sobreviveram hoje. E hoje a gente consegue contemplar essa obra-prima do cinema de horror e do cinema expressionismo alemão, que é seminal assim para a formação do cinema de terror e do cinema fantástico. Olha para vocês verem que legal. Então vamos aqui com as informações rápidas. A novelização de Hugh Sheldon, que é um pseudônimo. A tradução do francês foi feita juntamente com o prefácio pelo Bruno Anselmi Matangrano, o pós-fácio do Carlos Primati e a tradução do alemão e o apêndice do Felipe Vale da Silva, lá, edição da Clepsidra 2023. Tá uma edição lindona, gente. Vamos continuar aqui então para a gente poder ver direitinho. Aqui nós temos nosso querido Conde Orlok, que seria a contrapartida do Conde Drácula, né? E nós temos aqui de cá o sumário. Vou aproximar da câmera para vocês verem melhor. Mas nós temos então um prefácio bem grande, a recriação transnacional do vampiro por Bruno Anselmi Matangrano, Nosferatu, uma sinfonia do horror do Hugh Sheldon, que é o livro em si. Aí temos a parte 1, Nosferatu, o vampiro, e a parte 2, o espectro da morte negra. E depois ainda vai ter os pós-fácios ainda, gente. Tem muito conteúdo extra, viu? Aqui, ó, apêndices, a gente vai ter aqui então. O pós-fácio, Nascido das Trevas e Desaparecido na Luz, pelo Carlos Primati. Nós temos um artigo, Regendo uma Sinfonia do Horror, pelo Felipe Vale da Silva. Nós temos um artigo, Vampiros, de Albin Grau. Nós temos outro artigo, O Filme de Fantasia, de... Olha, gente, olha o nome disso aqui. Henrik Galin. Depois nós temos uma galeria de anúncios e resenhas lançadas entre 1921 e 1923. E por fim uma galeria de artes conceituais e promocionais do Albin Grau também. Ou seja, vocês estão vendo que de conteúdo extra tá riquíssimo, além da obra que é totalmente inédita aqui no Brasil. A gente já abre então com alguns pôsteres que eram divulgados nos cinemas da época, os pouquíssimos cinemas que conseguiram exibir o filme no ano de 1922, 1923, antes do filme ser condenado e caçado para queima. Aí já temos aquela cena famosa do Nosferatu na abadia de Carfax, que aqui se chama outra abadia, né? Mas é aquela abadia que fica de frente à casa da Mina, que aqui não se chama Mina. Aqui ela se chama Evelyn, pelo que eu me lembro. Então vamos ter o prefácio muito bem feito, muito bem estruturado, falando sobre as origens do vampiro, falando sobre o desenvolvimento do vampiro na literatura, no cinema, o caso do vampiro como uma figura que passa através dos cinemas e dos países, vai passando então da Alemanha, veio da Inglaterra, né, com o irlandês Bram Stoker, que lançou primeiro na Inglaterra, depois foi para a Alemanha, nessa versão aqui do Nosferatu, depois foi para a França na novelização e depois está no mundo todo, né, gente? Olha para vocês verem o quão rico é. É muita página, é muito conteúdo extra, é muito conteúdo introdutório, é muito conteúdo de estudo, conteúdo acadêmico, assim, que vai fazer você ficar totalmente imerso nesse mundo dos vampiros, nesse mundo do Nosferatu. Olha para vocês verem, gente, eu vou passando e não acaba. E nós acabamos então na página 47 páginas de prefácio, muita coisa.
E agora começamos o livro em si. E eu já vou dar um zoom aqui para vocês verem. Olha que coisa mais sinistra, gente. Conde Orlok levantando de sua tumba. Que coisa macabra. E começamos o livro então. Nosferatu, uma sinfonia do horror. Gente, isso aqui é uma obra-prima. O filme, para quem não viu ainda, tem disponível aqui no YouTube, porque ele já caiu em domínio público já. Vão ver o filme. É um filme preto e branco, é um filme mudo, mas é uma sinfonia do horror mesmo. E é uma obra-prima do horror, gente. Independente dos, entre aspas, assim, deméritos técnicos, né, que é a falta de cores e a falta de som, mas para mim eu não vejo como demérito, eu vejo como um charme a mais. Aí nós já vamos ter então aqui uma coisa que era bem comum da época, né, que era tipo como eles faziam com peças de teatro, que é o elenco, olha lá, ó, Conde Orlok, ou Nosferatu, pelo Max Schreck no filme, né, o Jan Hutter, não é John, é Jan Hutter, até que faz sentido, né, porque foi novelizado por um francês, né, Jan Hutter, vivido pelo Von Mangenheim, Helene, vivido pela Greta Schroeder, Knock, vivido pelo Alex Granek. Esse Knock seria o equivalente então ao Renfield. E Boer, vivido pelo Johan Gutwald, seria então o equivalente ao nosso querido caçador de vampiros Abraham Van Helsing. E aqui nós temos a equipe técnica com direção do F.W. Murnau, produção do Albin Grau, roteiro de Henrik Galeen, fotografia de Fritz Arno Wagner e trilha sonora de Hans Ebermann. Olha para vocês verem o capricho que tá essa edição, gente. Tá muito, muito bonito. Então, mais uma cena do filme. E aqui a primeira parte, Nosferatu, o vampiro. Aí você começa todo o livro, então. E uma coisa que é muito interessante para essa novelização é que ela tem várias diferenças com o filme. Ela segue muito mais próxima ao romance Drácula de Bram Stoker. Quando eu falo romance, eu falo o livro original do irlandês Bram Stoker. Porque o filme do Murnau é um filme mais direto, mais reto, mais simples, uma história de horror simples. O romance, ele é todo dividido com entradas de cartas, de diários, de jornais, diários de bordo, esse tipo de coisa. E aqui nesse livro, o novelizador vai fazer uma coisa parecida, como se alguém estivesse reunindo então uma investigação e entrevistas com pessoas que conheceram os envolvidos na história. Então vai ter entradas de diários, de cartas, de jornais, relatando os acontecimentos horroríficos que rondaram essa história de Nosferatu. É espetacular, gente. É muito interessante, é muito gostoso de ler. E já começamos então, sempre vamos ter fotos do filme ao longo de toda a obra, para poder ir fazendo esse link, né, entre a novelização e entre o filme. Afinal, isso aqui é uma novelização, né, de um filme centenário aí, né, com mais de 120, com mais de 100 anos, né? Foi lançado em 1922 e agora nós estamos em 2023, seriam 101 anos. Olha para vocês verem que legal. É uma obra centenária e que está viva na imaginação coletiva aí de todo mundo, né, gente? Quando a gente pensa em Drácula, a gente lembra do Bela Lugosi, do Christopher Lee, mas sempre vai ter alguém que vai lembrar do Conde Orlok, Nosferatu, com suas orelhas pontudas, cabeça calva, dentes pontudos de um roedor, né? E aquela cena clássica dele, da cena dele andando e subindo as escadas através das sombras. Olha que legal, gente. Que edição magnífica, que edição... Olha isso aqui, gente. Edição magistral, magistral, muito bem feita, muito bem acabada. Olha, o Conde Orlok como o cocheiro que vai buscar o Jan Hutter lá na vilazinha para poder levar ele para o castelo. Muito interessante. Aqui temos a torre do castelo
Nessa torre é onde fica a catacumba, a tumba do Conde Orlok. Nossa, gente, olha pra vocês verem. Nossa, isso aqui é muito bom, é muito bom, é muito bom. A cena fatídica do jantar de negociação, onde eles vão negociar, então, a compra que o Conde Orlok está fazendo da abadia Carfax, que nessa versão se chama outro nome, né? Não é Carfax, mas ele está comprando uma propriedade numa cidade grande da Alemanha, né? E tem toda aquela cena dele encontrando o retrato da Nina, que aqui é a Helene. E nós temos também toda uma insinuação muito esquisita do Conde Orlok para cima do Jane Hutter. Aqui, o retrato da Helene, vulgo Nina Harker. E é maravilhoso. Tem uma diversão, uma coisa bem diferente aqui também nessa edição, é que a Helene, ou também Nina, ela já tem um fascínio e uma curiosidade por ler obras vampirescas, por ler estudos sobre os vampiros. Então a gente já começa o livro com essa curiosidade, que ela gosta muito de ler sobre isso, e meio que ela acaba tendo uma ligação psíquica com o Conde Orlok, com o Nosferatu, por causa dessas leituras vampirescas dela. Então ela já tem um conhecimento prévio sobre a figura do vampiro e tudo mais. Olhem essa cena esplêndida que é o primeiro ataque do Conde Orlok ao Jane Hutter. Aquela cena famosa, gente. É muito, muito, muito incrível. Gente, olha isso. Quando ele é resgatado pelas freiras, quase sem sangue, delirando pelas mordidas do vampiro, a sombra do vampiro, e aqui nós temos Conde Orlok dormindo em seu caixão. Muito legal, né, gente? Olha isso, gente. Olha essa cena. Essa cena é famosíssima dele dormindo em seu caixão. E aqui em cima, Jane Hutter invadindo a sua torre para poder descobrir aonde o seu algoz dorme durante os dias. Muito interessante, gente. Essa cena no filme é aterrorizante. Olha lá, ele escapando então do castelo. É muito legal, gente, é muito legal. Olha essa edição. Aqui nós temos a Helene delirando com o seu marido, com o seu noivo que está em perigo, e os médicos pensando que ela está só com loucura na cabeça ou com os nervos à flor da pele por causa de suas leituras vampirescas, ou então a tal histeria feminina, né, que era muito utilizada na época, né? Era até caso de internação e hospício para as mulheres. Olha para vocês verem. Ah lá, aqui já temos uma visão da abadia que ele comprou para poder morar na cidade grande. Aí nós começamos a segunda parte, onde é a mudança do Conde Orlok para a cidade grande e, em específico, para próximo da Helene, ou Nina Harker. Eu vou falando assim os nomes britânicos, para vocês associarem os personagens originais, porque isso aqui é uma versão, né? Aqui nós temos ela, a Helene, linda, melancólica, pálida, sempre com aquele ar assim doentio, com aquele ar assim quase que à beira de desmaiar, sempre assim muito frágil. Mas é porque ela tem uma ligação psíquica. Aqui nós temos então o equivalente a Renfield, que diz sempre ouvir todas as noites que o mestre está chegando, que o mestre está para vir. E uma coisa muito interessante também é que com a vinda do Conde Orlok para a cidade grande no navio, e a gente vai ter aqui, né, a entrada, é muito legal isso aqui, não tem no filme, mas tem aqui o diário de bordo detalhado dia por dia da viagem do navio que estava transportando o caixão do Conde Orlok. E conforme ele vai vindo para a cidade grande, ele vai trazendo pestes junto com ele, vai trazendo doenças, vai trazendo marés de azar para as pessoas que moram nessa cidade grande. É espetacular, gente. Espetacular. Olha isso, gente. Olha que coisa mais linda.
Lembrei da música. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Mas aqui não é cheia de graça, não. Aqui é cheia de desgraça, né? E vamos continuar folheando o livro. Olha lá, gente, eu acho incrível quando tem esse acabamento, esse cuidado assim visual com a obra. Não só o cuidado com o conteúdo escrito, mas também com a obra visual, tratando o livro não somente como um objeto de estudo, de entretenimento, mas também como objeto de adorno, um objeto de enfeite. E isso a gente pode afirmar com toda certeza. Ah lá, o Fitilho. A Clepsydra faz esse trabalho magistral em todas as suas obras. Vale cada centavo que vocês puderem pagar. Porque isso aqui é uma obra de arte, tanto literária quanto visual. Olha lá, olha que coisa mais linda, gente. Olha esse temos aqui Conde Orlok, em todo o seu esplendor, com seus dentes pontiagudos, sua orelha pontuda, sua cabeça calva, esse nariz anduco, esse cabelo nascendo aqui na frente das orelhas, essa sobrancelha arqueada e peluda, esse rosto pálido. Isso aqui, gente, é incrível, incrível, incrível. Vamos continuar aqui então, folheando essa obra espetacular para vocês verem com detalhes, porque a intenção minha é mostrar para vocês o quão rica essa obra é, o quão vale a pena comprar, porque isso aqui, gente, é um tesouro. É um tesouro, é assim uma aquisição que todo amante de literatura, seja ela literatura horrorífica, fantástica, tem que fazer e ter na sua biblioteca particular. Aqui nós temos aquela cena famosa da sombra do vampiro invadindo a casa da Helene ou Mina para poder sugar seu sangue. Gente, olha lá, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu fico até emocionado. E a cena fatídica onde surgiu então o mito de que o vampiro morre com os raios do sol. Antes de Nosferatu, o filme e também da novelização, vampiros não tinham problemas mortais com o sol. O sol apenas afetava eles de maneira simplória. Eles ficavam enfraquecidos, alguns tinham os poderes perdidos, poderes sobrenaturais perdidos, alguns assim ficavam mais letárgicos, mais lânguidos, mas eles não morriam. Mas foi com então o Nosferatu, o filme do Murnau, e com essa novelização que esse mito pegou e agora hoje em dia é quase uma regra nas obras vampirescas, né? Você tem então a fraqueza do vampiro com o sol, né? E aqui temos uma visão panorâmica do castelo do Conde Orlok. E agora chegamos ao conteúdo extra. Olha o tanto de páginas para conteúdo extra, gente. Olha lá. Nós vamos ter então o pós-fácil. Pós-fácil, nascido das trevas e desaparecido na luz. A trajetória maldita de Nosferatu, o primeiro vampiro do cinema, de Carlos Primati. Então vai ter um pós-fácil bastante extenso, bastante explicativo, muito rico, muito bem embasado, muito bem estudado, um material de apoio excelente para quem quer adentrar mais a história, quem quer adentrar mais os bastidores, quem quer adentrar mais o período em que o filme foi lançado. Aqui nós temos a primeira refilmagem, né, Nosferatu, de 1979, que para quem não está reconhecendo aqui nós temos a Isabelle Adjani fazendo a Helene, e aqui nós temos o Klaus Kinski fazendo o Conde Orlok. Olha lá, Nosferatu, o Vampiro da Noite, de 1979. Essa edição, essa versão também aqui é incrível, eu gosto muito, 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 muito. Surgiram relatos aí de que o Guillermo del Toro está para poder fazer uma terceira versão, né? Vamos ver. Aqui temos outras menções aqui, nós temos aqui
Os Vampiros de Salem, de 79, que é o filme, né, inspirado no livro do Stephen King, A Hora do Vampiro, ou também conhecido como Salem. Esse aqui é o filme televisivo que o Tobe Hooper dirigiu. Ele dirigiu para televisão em 2 partes. Tobe Hooper é o mesmo diretor de Poltergeist, O Fenômeno, de O Massacre da Serra Elétrica e de mais um monte de filme bom. E o Vampiro Barlow, na versão que ele fez, tem esse aspecto nosferático. Olha para vocês verem que legal. E aqui uma outra menção, que é A Sombra do Vampiro, de 2000. Aqui nós temos o William Dafoe vivendo o ator Max Schreck, que na verdade é um vampiro e é contratado para poder fazer o Conde Orlok. Então é como se fosse um bastidores da filmagem de Nosferatu de 1922. É muito bom esse filme também. E continuando aqui com muitos materiais extras, muita coisa legal. Agora já chegamos aqui, ó, um epílogo, um artigo regendo uma sinfonia do horror, a filosofia da composição musical de Hans Erdmann em Nosferatu de 1922, pelo Felipe Vale da Silva. E aqui vamos ver então com mais detalhes, tudo bonitinho aqui, edição incrível, recheada, cheia de conteúdo extra, cheia de material de apoio, material assim acadêmico mesmo. Dá para você fazer um TCC sobre Nosferatu só com essa edição aqui. Aqui nós temos um terceiro pós-fácil. Nós vamos ter aqui o artigo Vampiros de Albin Grau, provavelmente publicado na época do filme, né? Olha lá, porque ele nasceu em 1887 e morreu em 1971. Então não é um artigo recente, é um artigo assim publicado há mais tempo, ainda mais com uma pessoa que esteve envolvida nas filmagens, né, do original de 22. Aqui nós temos outro artigo, o filme de fantasia de Eric Gowling, também um cara envolvido na produção do filme. Outro artigo assim muito rico. E aqui nós temos os apêndices, anúncios e resenhas da época em que o filme estava sendo exibido, antes de ter as suas cópias caçadas e queimadas. Então tem artigos e resenhas de diversos jornais e revistas da época, para a gente ver o que os críticos estavam pensando sobre a obra naquela época. É um contexto histórico muito interessante para a gente poder avaliar o pensamento das pessoas que estudavam e viviam para o cinema e a literatura naquela época. É muito bom, gente, muito bom, muito bom, muito bom. Continuando. E aqui nós vamos ter então as artes conceituais e promocionais pelo Albin Grau. Olha, já começa com essa daqui. Aí vamos lá. Vamos ver essas obras de arte, gente. Olha isso, gente. Olha isso, que coisa mais maravilhosa. Essa daqui é extremamente famosa, né? Olha, olha, olha. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Esse Nosferatu tá ainda mais demoníaco, né? Ainda mais rato, mais peste, né? Nossa, gente, isso aqui é de encher os olhos da gente. Olha isso. Nossa, essa aqui eu tenho que aproximar para vocês poderem ver os detalhes dela. Olha isso daqui. Que obra-prima. Que obras-primas, gente. Isso aqui é um livro para poder guardar como um tesouro na sua biblioteca particular, porque isso daqui nunca mais vai ter de novo aqui no Brasil, com certeza. E finalizamos então o livro com a folha de guarda final e fechamos essa obra. Livro esplêndido e espetacular. Como eu vi que o vídeo ficou gigante aqui, com mais de 30 minutos, então eu vou estar fazendo um vídeo separado para a gente conversar sobre
Poderes das Trevas, a versão estendida de Drácula de Bram Stoker. Pra gente poder folhear também, porque esse aqui também é um petardo gigantesco. Então, vou fazer um vídeo só para ele também. E fiquem ligados aí na nossa live dia 3, quarta-feira, 3 de maio, com o Cid, aqui no canal Ler Vicia, para a gente conversar sobre os vampiros no cinema, na literatura, na TV, na música, nos teatros e, claro, os 3 últimos lançamentos vampirescos da editora Clepsydra, que são Nosferatu, Poderes das Trevas e o que está no prelo lá no Catarse, Fome de Viver. Então, deixa o dedão para cima aí e até o nosso próximo vídeo, povão. Tchau, tchau.